Boa noite a todos. Iniciando agora mais um dos nossos encontros de domingo à noite, as lives Universo Bipolar. Para quem está aqui pela primeira vez, tenho feito essas lives todos os domingos, das 7h30 às 8h30. E essa live ela serve como uma complementação às dúvidas que não foram respondidas ao longo das milhões de caixinhas que eu respondo durante a semana. Então, esse é o momento da gente fazer perguntas de remédios, os sintomas, os diagnósticos diferenciais. E nas últimas semanas eu tenho feito uma estratégia que tem sido bem interessante, que é conversar ao vivo com pessoas que ou vivem com transtorno bipolar ou convivem com alguém com transtorno bipolar. E até agora tem sido muito produtivo, porque nada melhor do que ouvir a história das pessoas, né? Ouvir a história de vida, as próprias dificuldades que essas pessoas enfrentaram, né? Muitas vezes enfrentaram dificuldades para ter o diagnóstico, enfrentaram dificuldades com os tratamentos, com fatores ambientais que interferem com o tratamento, como, por exemplo, conflitos familiares e questões de relacionamento interpessoal. Então, eu já gostaria de pedir que quem tiver interesse em entrar ao vivo já clicar nesse botãozinho de mais aqui de baixo, que daqui a pouco eu vou abri-lo e vou ver, né, chamar alguém aí para a gente conversar. Só para dar mais tempo de algumas pessoas entrarem, então eu vou voltar aqui em cima para ir respondendo perguntas que foram surgindo aqui por escrito. Vamos ver se já tem alguma coisa aqui que apareceu. Vamos lá, estamos aqui no início. Tá. E assim, uma coisa muito importante já de ressaltar é que quem for entrar na live, nós não podemos falar de tratamentos específicos. Então, eu tomo XYZ, tá correto ou não tá? Meu diagnóstico é esse, não cabe aqui esse tipo de abordagem. Então, a gente quer ouvir o seu relato e dúvidas gerais sobre o quadro, né? Infelizmente não temos como responder, além de ser proibido eticamente, é impossível, né, dar uma opinião sobre um tratamento num papo de 5 minutos. Então deixa eu puxar aqui para eu ver as perguntas por escrito, se tem alguma pergunta aqui já. Então, essa pergunta é interessante, né? Por que os médicos custam acreditar que temos tais sintomas como cair cabelo, espinhas, engordar? Eles invalidam o que falamos e não tiram a medicação. Então, isso é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, na verdade não são sintomas, né? Ela colocou aqui sintomas, são efeitos colaterais, né? Então, cair cabelo, espinhas, engordar, né? Engordar, ele pode ser um efeito colateral, pode ser o sintoma. Então, aqui nesse caso aí já tem um ponto importante, né? Mas, bom, uma coisa muito importante a se entender é que é o seguinte, a abordagem do transtorno bipolar, ela é uma guerra travada entre a pessoa que tem transtorno bipolar, o psiquiatra e o psicólogo contra a doença. Então, é importante ter muito claro que o psicólogo, o psiquiatra e as pessoas estão do mesmo lado dessa guerra. E não achar que você está, e o psiquiatra está contra você, o psicólogo está contra você. Então, todas essas três pessoas, elas têm que estar jogando do mesmo lado. A psicoterapia tem as suas diretrizes, as suas técnicas, as suas abordagens, e isso tem testado cientificamente, então isso segue determinado caminho. O tratamento medicamentoso, ele
preferencialmente deve ser baseado em evidências. Então, o que isso significa? Significa que o tratamento ele é escolhido de acordo com o que a gente reúne de informações de pessoas que estão em tratamento no mundo todo. Então, os estudos vão reunindo esses dados e vão dizendo isso funciona mais, isso funciona menos, isso é ruim, isso não é. Então, a escolha do tratamento ela deve ser baseada nessa premissa da eficácia versus as pessoas nos estudos que tomaram farinha. Então, quando um remédio num estudo controlado se mostra superior à farinha, a chance daquele efeito ser verdadeiro é extremamente alta, porque o outro grupo não recebeu nada. Então, houve uma diferença grande entre os dois grupos. Então, dentro dos tratamentos baseados em evidência, existem também hierarquias. Então, existem remédios mais eficazes e remédios menos eficazes. E, preferencialmente, a gente utiliza primeiro os mais eficazes e depois a gente vai utilizando os menos eficazes. Então, não é uma escolha pessoal, né? Eu não fui com a sua cara, eu vou dar lítio para você porque eu não gosto de você, ou então eu vou dar de valproato, ou eu vou dar esse, eu vou dar aquele. Então, essa é uma premissa muito importante. Por que essa é uma premissa muito importante? Porque senão, o que vai acontecer é que a pessoa vai desistir do tratamento, porque ele não vai funcionar e ela vai cansar. Ou ela vai morrer antes por conta dos sintomas, porque os sintomas podem matar. Por exemplo, nas tentativas e no suicídio. Então, isso é uma coisa muito importante de acontecer, seguir essas evidências e, à medida que o indivíduo recebe o medicamento, uma parcela grande das pessoas não tem efeitos colaterais, mas algumas apresentam efeitos colaterais. Então, o efeito colateral é uma característica individual. Ela é uma probabilidade mais relacionada à pessoa do que ao medicamento em si. E aí, isso vai ter que ser avaliado caso a caso. Tem algumas pessoas que realmente não têm nenhum efeito colateral com nenhum medicamento. E aí, o tratamento, ele tende a ser muito mais rápido, porque você pode aumentar e aumentar e aumentar as doses até eliminar totalmente os sintomas. Mas algumas pessoas têm muitos efeitos colaterais e daí as estratégias vão ter que ser diferentes e o tratamento vai ser mais longo. O que é o efeito colateral? O efeito colateral é quando eu tenho uma chave e eu digo para você, abra a porta da minha sala e saia. E aí, você, com essa chave, a hora que você vai tentar abrir a porta da sala, alguma coisa faz você ir para outra porta, que é a da cozinha. E você não sai. Então, você abre uma outra coisa indesejada, que não aquela. Por quê? Porque os remédios são substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas têm uma estrutura, uma estrutura espacial, como se fossem balões de festa, então diferentes estruturas. E essas diferentes estruturas, elas podem estimular erradamente coisas que não eram para ser estimuladas. E é aí que surgem os efeitos colaterais. Por quê? Porque o receptor dentro da pessoa, que está do lado do receptor que era para ser estimulado, ele tem uma conformação que ele faz aquele remédio ligar com aquela estrutura. E aí, isso aí é um erro, é um erro molecular, é uma interação molecular indesejada, né? Mas ela é real, ela é química e ela acontece naquele indivíduo e produz as sensações naquele indivíduo. Então, o que vai acontecer então nessa pessoa que tem os efeitos colaterais? Bom, você vai ter que perguntar e ver com a pessoa. Esses efeitos colaterais são impossíveis? Não dá realmente para seguir? Ou então a pessoa vai dizer, não, é só uma boca seca leve, tá tudo bem. Ou é um tremor que tá ok, eu consigo aguentar. Meu cabelo tá caindo, mas é pouco, eu tô dando um jeito e tá resolvendo. Ou então a pessoa vai dizer, não, impossível, não dá, pelo amor de Deus, não consigo mais.
Se a pessoa disser isso, ela mesma tem que saber que ela está dando um tiro no próprio pé dela e que a chance dela melhorar está caindo a partir deste momento, né? Então, essa tem que ser uma conversa muito franca e muito baseada na realidade do problema. Porque não é que o médico quer te obrigar a ter acne ou ter queda de cabelo, mas ele, neste momento em que essa decisão está sendo tomada, você tem que saber que você está diminuindo, se afastando da sua estabilidade. Tá? Porque não existem milhões de medicamentos possíveis, eficazes aí para serem trocados e trocados e trocados. Na realidade, são muito poucos. Tá? E existem pessoas que têm uma tendência de personalidade a uma baixa tolerância ao desconforto. Então, isso tudo tem que ser muito bem discutido, né? O que é isso realmente? É extremamente grave? Dá para aguentar? Não dá? Né? Sem contar aquelas pessoas que têm transtornos de personalidade, como, por exemplo, o borderline, onde a pessoa acha que é imaturidade, né, de personalidade. Então, o que vai acontecer nisso? A pessoa não se compromete em nada com o tratamento, não toma direito os remédios, a pessoa acha que está todo mundo contra ela, a pessoa briga, né, com os terapeutas, que o médico e o psicólogo, que são as pessoas que mais estão ajudando, se revolta e daí acaba dizendo, esse remédio que você me deu não é um remédio que uma pessoa te deu, é um tratamento para você, para o seu problema, para a sua questão. Né? Adultos têm problemas e buscam a resolução desses problemas, e isso ninguém está impondo, ninguém está obrigando, né? E às vezes em pessoas que têm transtorno de adolescente, geralmente, né? Que eu estou falando, é como se você tivesse que implorar para a pessoa fazer o tratamento. Isso é muito estranho, né? Porque quem tem os problemas e os sintomas é a própria pessoa, e daí ela tem que, nós estamos com um intuito único de ajudá-la, né? Então, o que vai acontecer quando a pessoa tem muitos efeitos colaterais? E ela daí realmente não consegue tomar o medicamento. Você vai ter que usar medicamentos menos eficazes. E se acontecer isso também com aquele segundo medicamento, eu vou ter que usar um terceiro que é menos eficaz que o segundo. E aí a chance de estabilidade é menor, onde a gente tem situações que, graças a Deus, são muito extremas, né? Mas existem situações de pessoas que têm uma ausência completa de tolerabilidade, ou seja, um elevado nível de efeito colateral, onde você vai utilizar ali remédios que são super pouco eficazes, terceira linha de tratamento, e aí é claro que os sintomas não vão desaparecer. E como que vai ter que ser o tratamento? Vai ter que ser com psicoterapia. Vai ter que ser somente com psicoterapia. Tem uma eficácia? Claro que tem, mas dependendo muitas vezes da intensidade dos sintomas, isso vai trazer uma qualidade de vida muito ruim. Tá? Então, mas veja, a maior parte dos efeitos colaterais existe manejo. Então, por exemplo, aquilo que ela citou ali, queda de cabelo, por exemplo. Então, primeiro assim, queda de cabelo, tem que ver se essa queda de cabelo é do remédio. Começou junto com o remédio. Não necessariamente porque começou junto significa que é do remédio. Porque o nosso corpo ele é dinâmico e cada dia ele tem contato com fungo, bactéria, com várias coisas, né? Então, já vi situações que a pessoa estava com queda de cabelo e era fungo. Então, sim, você vai tirar o remédio, a queda de cabelo vai continuar, daqui 6 meses você descobre que realmente tem coisa a mais e aí você vai fazer um tratamento para o fungo. Então, primeira coisa é excluir, passar no dermatologista e excluir causas secundárias. Bom, não tem causas secundárias, realmente, aparentemente é do medicamento. Ok, diminuir a dose temporariamente. Tá? Diminuir a dose temporariamente. Por quê? Porque na questão da queda de cabelo, por exemplo, ela é uma onda. Tá? Não é um fenômeno, um efeito colateral permanente, que ele vai ficar e ficar e ficar e ficar e ficar. Vamos supor, se uma pessoa estiver tomando um ácido valproico e ela começar a ter queda de cabelo hoje,
Se ela não fizer nada e ela falar, não, eu não vou mudar, eu não quero, eu quero melhorar de qualquer jeito, não vem, eu vou continuar. Vai ter a queda de cabelo, mas vai chegar uma hora que a queda de cabelo vai regredindo e melhora. Quanto tempo que é isso? Varia de pessoa para pessoa, porque é uma coisa inflamatória. Mas é transitória, é o que os estudos mostram. Tá? Então, é uma coisa que, se a pessoa não fizer nada, ela vai regredir. Mas, geralmente, o ideal é que, se a intensidade for muito elevada, a pessoa fazer a redução temporária da dose, para não ficar sem aquele medicamento totalmente, fazer uso de vitaminas que reduzem a incidência de queda, e não são as mesmas vitaminas de quem tem queda por motivos hormonais. Então, minoxidil, essas coisas não são outras coisas. E aí é passar por esse período. Né? A coisa da acne de lítio também é uma questão que tende a ser transitória também. Tem um pico que é inflamatório, que leva a um aumento na produção da oleosidade da pele, depois esse pico regride. Além disso, existem inúmeros tratamentos também eficazes para controle da acne, paralela ao uso de lítio, por exemplo. Desde tópicos, cremes, sabonetes que diminuem a oleosidade bastante da pele, à base de enxofre, como também antibióticos e até isotretinoína, Roacutan, se for o caso. Então, é manejo, né? É manejo que tem que acontecer. Por que tem que ser manejo? Por quê? Porque se a gente for leviano e tirar um medicamento de forma leviana, a gente tem que ser muito sincero com a pessoa que o tratamento dela vai se tornar cada vez menos eficaz, tá? E aí é isso, é uma convivência quase que com sintomas, como era antes ao longo da vida. Então, dessa maneira como algumas pessoas falam, agressiva, né? E não quer tirar, tá acabando comigo, meu cabelo tá caindo, a acne tá aparecendo, fica parecendo que é uma guerra do profissional contra a pessoa. E aí ela tem que entender que não é uma guerra. Tá todo mundo querendo que ela melhore. E tá todo mundo insistindo que ela consiga segurar a arma, que vai permitir que ela ataque o monstro. Só que se essa arma tá quente, eu sei que machuca ela, mas ela vai ter que dar um jeito. Eu vou jogar essa arma fora e vou me livrar porque ela tá quente, e eu vou lutar como? Não tem arma aí disponível à vontade para você sair pegando e combater o monstro, que é um quadro como esse. Então, essa é uma realidade, tá? A questão do apetite e tudo, vou ser muito rápido, porque eu já falei isso aqui várias vezes. Geralmente, tá? O aumento de impulso alimentar é um sintoma. Pelo menos enquanto a pessoa estiver sintomática. Se ela tiver com ansiedade, se ela tiver com irritabilidade, se ela tiver sem dormir, até que se prove o contrário, aquele aumento de apetite, o engordar que ela está tendo, é sintoma desse quadro maldito, tá? Não é a mesma coisa. Se você achar que é a arma que está te engordando, você joga a arma longe e aí você morre, porque você é atacada pelo problema. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada cognitivamente. E é psicoeducação, tá? É conhecimento. Porque quando as pessoas falam isso, é uma ignorância, na realidade, né? Mas não existe remédio que engorda. Eu engordei 100 quilos... 100 não, mas engordei 20 quilos quando eu estava em uso, sei lá, de lítio. Eu truco com você que você estava péssima nesse momento em que você engordou esses 20 quilos. Bem você não estava, entendeu? Então você estava numa crise ferrada. E foi por isso que você engordou. Tá? Então, e como é que você fala isso com tanta certeza? Estudo controlado com farinha. Se dois grupos iguais, um recebeu ácido valproico e o outro recebeu farinha, qual é a diferença entre os dois? Os dois tiveram um ganho. Os dois tiveram um ganho de peso. Então não foi ali o grupo controle, não foi o remédio versus o grupo controle. É claro que alguns remédios têm um aumento em relação ao grupo controle. E geralmente o que é o remédio que é
mais complicado e que realmente muitas vezes responsável por aumento de peso, é só o olanzapina. O resto, essa diferença, ela não é grande. Então, quando as pessoas falam em 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, não é do remédio. Eu truco que você estava ótima nesse período e só engordando, que era a única coisa que estava acontecendo com você, era só comer e engordar. Não era. Vocês sabem que não é. É uma avalanche de problemas. É uma avalanche de ansiedade, irritabilidade, angústia depressiva, impulsividade, dificuldade sem dormir, que engorda também, né? Fica aí até 3, 4 da manhã, desregula totalmente os neurohormônios do controle do apetite. E aí engorda. Até porque come às vezes de noite também, mas independentemente do comer de noite, tem toda essa questão hormonal. Então, essa pergunta foi bem interessante, agradeço quem fez, porque é muito importante a gente conversar sobre isso. Até porque existe uma... Qual que é o grande problema de doenças no cérebro? O grande problema de doenças no cérebro é que a pessoa não está toda lúcida ali conversando com você, como alguém que está com problema na unha do dedo do pé. Em que a pessoa vai dizer, olha, minha unha do meu pé começou a ficar roxa há 2 meses, e aí ela começou a soltar, e aí minha unha caiu, e aí agora tá sem unha e não tá crescendo, o que é isso? Por favor, me ajude. Não é bem assim. A pessoa que tem uma questão, ela tem muitas coisas mentais que afetam, inclusive, a percepção que ela tem do próprio problema. Por quê? Porque ela está submersa num mar de sintomas. Ela está mergulhada e aqui até respirando só com o nariz e os olhos para fora. Então, como que a percepção das coisas vai ficar clara? Ela vai ficar distorcida. Ela vai ter catastrofização, que é um fenômeno da ansiedade, onde eu tô com acne leve e a cabeça diz o quê? Acabou para mim, daqui a pouco vai ferrar meu rosto inteiro e eu nunca mais vou conseguir melhorar a minha imagem. Como é que eu vou ficar bem se eu tô horrível? Como é que eu vou ser feliz se eu estou horrível? Esses fenômenos, eles acontecem, a catastrofização. Meu cabelo está caindo, vai cair inteiro, vou ficar feia, vou me separar e vou ficar sozinha. E como que eu vou ter uma vida feliz se eu não gosto de mim, se a minha forma física é horrível, se eu não olho no espelho, não vejo uma pessoa com uma apresentação, com uma atitude, uma aparência boa. Nananana. Então existe esse fenômeno também afetando a relação que a pessoa tem com os sintomas. E aí é claro que isso vai prejudicar bastante, então, porque a gente não é tão fácil como eu estou colocando aqui, né? Porque conversar com a pessoa sobre isso, eu tenho que mostrar para ela e fazer ela entender que talvez a cabeça dela também perceba as coisas de uma forma não tão adequadas e distorcidas e catastróficas. Então, e isso é muito complicado, né? E a própria percepção do próprio problema também. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não dá, eu engordei 10 quilos com remédio. Aí eu falo, opa, mas aqui na consulta antes de tomar, você estava com 80, agora você está com 84. Então não pode ser 10 quilos, são 4 quilos. E a pessoa, então realmente eu estava antes, acima, então eu acho que foi antes na realidade e tal, né? Porque existe essa percepção muito complicada dos problemas, né? Então vamos abrir aqui a parte das pessoas interessadas. Vamos ver se alguém aceita para a gente conversar ao vivo. Peço que a gente não comente sobre o próprio tratamento, no sentido de eu tomo um remédio X, Y, ou se está certo ou se está errado, mas para a gente conhecer e ver como pessoas reais
vivem com a bipolaridade. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. É Bianca, né? Sim, Ah, tá bom. Você tá falando de onde? Presidente Quinha de Espírito Santo. Ah, legal. E você, qual é a sua história com a bipolaridade, ou de algum familiar, ou de algum companheiro? Então, aos 16 anos eu tive a minha primeira crise, no caso, e eu só fui descobrir a bipolaridade com 37 anos, no ano passado, no caso. Então, assim, eu venho tratando uma depressão desde muito nova, desde a adolescência. E foram períodos assim, muito difíceis. Eu decidi fazer psicologia porque eu sempre vivi em sofrimento, eu não sabia o que era viver sem angústia. Eu fui começar a viver sem angústia quando eu comecei a tomar as medicações específicas para bipolaridade. Mas assim, o diagnóstico, no dia que eu recebi o diagnóstico, o chão se abriu e eu caí lá dentro. Porque o que E que você pensava que era o, por que que você ficou tão abalada com isso? O nome, o que que era naquela época? o nome também tem um estigma muito grande, né? Com o bipolar, com uma pessoa que muda de humor o tempo todo. E eu via com esse estigma a doença. Até que eu comecei a pesquisar, estudar, isso me ajudou muito, sendo que o meu pré-diagnóstico ele veio de uma psicóloga. Eu já vinha há anos fazendo tratamento, abandonando tratamento, até que num dado período eu decidi pegar todas as minhas medicações e jogar fora. Fui para academia, fiquei meses muito bem, até que ali eu tive um surto psicótico, parei no CAPAAC. Aí ali foi o fundo, porque naquele Uhum. momento eu não conhecia ninguém. É E você um chegou período a bem. ser internada, então, nessa situação? Cheguei a ir até a clínica, porém o meu esposo na época não assinou a minha internação e eu voltei para casa. Entendi. E olha que você, até, assim, de uma certa maneira, teve uma certa sorte, porque evoluiu de uma maneira que apareceu os sintomas psicóticos. E isso, assim, é horrível, claro, para a vida da pessoa, não há dúvida, mas também auxilia e deixa qualquer profissional muito certo da bipolaridade tipo 1 com esse fenômeno, né? E não é a maioria das pessoas que tem isso. Na verdade, é minoria, minoria, minoria. Então, infelizmente, da forma como as coisas ainda estão hoje, há um atraso de 15 a 20 anos para o diagnóstico, e muitas vezes a explicação reside no fato de não ter aí essa coisa exuberante, e o polo depressivo é sempre muito intenso, então acaba que fica realmente sendo um quadro depressivo resistente por muitos anos, né? E o que bom você falar da psicóloga, porque eu tenho trabalhado muito nesse sentido, porque a maior parte dos tratamentos, quem fica mais tempo no tratamento com os pacientes são os psicólogos, porque as sessões são semanais. E isso aumenta muito a chance de capturar os sintomas e elaborar uma diferencial, um diagnóstico diferencial, né? Então, eu fico muito feliz disso acontecer, porque salva a vida da pessoa, né? Acaba salvando. Então, aí nesse período, ah lá, vamos trocar de profissional, porque eu já estava indo no psiquiatra, vamos trocar porque vai ser necessário. Aí troquei de profissional, aí já entrou com a primeira medicação para bipolaridade logo no início, logo assim na primeira consulta ele já falou da possibilidade de ser a bipolaridade. Foi assustador. No início também que eu queria pontuar enquanto paciente é a resistência que a gente tem com a medicação. Eu me recordo que logo no início, toda vez que eu ia na consulta e comprava as medicações para 2 meses, eu ficava extremamente triste com a medicação. E hoje eu já tenho um caso de amor com a medicação,
porque hoje eu conheço o que é estar bem. Lógico que durante o dia eu tenho picos, sim, de angústia, só que hoje eu consigo manejar a angústia, Uhum. eu consigo direcionar o foco, eu consigo sair de cena, coisas que eu não conseguia fazer. Aquela pessoa extremamente problemática, hoje em dia ela não existe. Uhum. E outra coisa que eu tive muito problema, que na terapia isso foi muito trabalhado em mim, foi a questão de separar a personalidade da Bianca e a Bianca bipolar. É bem Uhum. difícil fazer essa separação, porque eu vejo, realmente, eu tenho uma personalidade forte, mas não é por conta da bipolaridade, é porque eu sou uma pessoa que se impõe, mas hoje, na sutileza, sem se envolver em problemas. Exatamente, né? Porque uma personalidade não deveria chegar nessa intensidade a ponto de trazer prejuízos, né, para a pessoa, né? E você falou uma coisa importante, e às vezes sabe o que acontece no caso da bipolaridade tipo 1, especialmente, é tipo 2 também, de uma certa forma, mas mas principalmente na tipo 1, se a pessoa tiver muito fora da realidade, ela não vai ter crítica do que está acontecendo, porque o cérebro dela não tem uma visão, como se fosse um óculos que eu enxergo preto e falo, gente, tá preto e é preto. Ele não vem discutir comigo, porque é isso e ponto. Eu não vou aceitar uma outra opinião, né? Assim como se agora que eu tô aqui e aparentemente eu não tô em surto psicótico, se alguém falar assim, tem uma caneta em cima da mesa, eu falar, gente, não tem. Né? Então o cérebro ele dá essas certezas pra gente, mas quando tá em crise ele dá uma certeza errada. E aí a pessoa, assim, é muito difícil aceitar o medicamento, porque naquele momento inicial eu não tenho noção do que vai acontecer. Não tem como você voar no tempo e tá aqui e ver essa cena do que tá acontecendo aqui hoje, e você contar que o remédio te ajuda, que o remédio é, alivia os seus sintomas, que vai dar certo, que vai ficar tudo bem, né? Naquele começo é tudo muito obscuro, né? Então tem mesmo esse conflito com o tratamento, né? Mas eu acho que a psicoeducação ajuda. E a família te ajudou nesse sentido ou atrapalhou? Me ajudou muito. No início era muito difícil para todo mundo entender os comportamentos que eu tinha. Era muito difícil mesmo. Mas eu tenho todo o apoio da minha família. Assim, foi imprescindível. Só que no meio disso tudo aí, por exemplo, meu casamento acabou. Então, é logo assim, no início, logo que eu tive o meu diagnóstico, foi logo assim, no mês que ocorreu a minha separação. Porque naquele período lá de euforia, eu queria fazer coisas para aparecer. Então, Uhum. E mas você diz a dificuldade das pessoas entenderem o comportamento, algum familiar que eles achavam que aquilo que você estava fazendo era porque você queria, era porque era uma escolha. sim, é de difícil entendimento que tem alguns comportamentos que você tem, que aquilo não é literalmente você. Se você não tivesse naquele momento de crise, você não faria. Uhum, uhum. E é exatamente, né? Mas assim, é bem difícil, né? Porque todos nós, ninguém aqui foi ensinado. Agora que tem, né, internet, que tem filme aí divertidamente, que explica raiva, que explica alegria, que explica medo e tudo, mas assim, antigamente ninguém explicava o que que é o quê, né? Então, assim, se a pessoa tem uma emoção, tristeza. O que 99% das pessoas na rua falariam? Bianca, por que você está triste? Né? Essa pergunta, para quem está deprimido, ela não existe. Por que você está triste? Eu estou sentindo isso aqui. Ponto. É uma coisa interna do meu corpo, do meu sistema nervoso. Não tem uma causa, porque nós, como seres humanos, nós temos sempre uma tendência de achar causas para resolver as coisas. Bom, se tem uma pedra no seu sapato e tá tendo dor, então tire a pedra no seu sapato. Se você tá triste porque você tá brigando com seu marido, então você tem que se separar do seu marido para você parar de ficar triste. Só que num quadro de depressão não é assim. Num quadro de irritabilidade não é assim. Você briga o tempo todo, com tudo.
Então, os problemas, qual a causa? A causa é tudo, o tempo todo. O mundo acabou, então eu tenho que morrer, então eu tenho que tirar essa pessoa da vida? Claro que não. Eu tenho que mudar a forma como o cérebro está alterado nas percepções das coisas, né? E daí e é engraçado o quanto que tudo fica menor depois que a pessoa está mais estável. Por quê? Porque vai continuar acontecendo muito gatilho. A vida ela é super estressora. Para alguns mais, para outros menos, né? As sortes e os azares, as mazelas de todos nós. Mas quando a pessoa está bem, ela vai conseguir falar, olha, tá bom, peraí, vamos, não vai dar certo, vamos, respira, né? Aquele dia ela fica mal, ela chora, todo mundo tem seus dias, mas aí ela dorme e amanhã vamos para frente, e um dia após o outro, né? E para quando a pessoa não tá mal, não é tão fácil assim. Na verdade, não é nada fácil, né? Um pequeno comentário que alguém faz. Ai, sei lá, uma amiga. Ai, Bianca, você é, sei lá, ciumenta. Aquilo destrói a pessoa de um jeito que, como se fosse uma crítica terrível, né? Sou péssimo, e não é culpa, é porque o cérebro tá distorcendo aquela coisa, né? Mas é difícil para as pessoas que estão em volta, né? E aí acabou tendo uma perda de um relacionamento, então, por conta disso. Sim, sim. De muitos Mas, anos, sim. mas hoje, assim, o processo terapêutico é muito importante, até em relação a isso. Até pela questão também da dependência emocional que eu tinha de uma figura masculina, que hoje eu vejo que necessariamente eu não necessito estar com uma pessoa na minha vida, de tanto que eu estou solteira e em paz com isso. Assim, Exatamente. uma dúvida que eu queria tirar é a respeito dos hormônios. No caso, eu sou uma mulher trans e faço reposição hormonal. E sempre eu sinto que eu tenho picos. É, reposição hormonal, estrógeno e progesterona, né? Então, Certo. Assim, geralmente a reposição hormonal feminina, ela é boa para o cérebro, tá? A gente vê isso na menopausa. Tem mulheres na menopausa que quando perdem o hormônio o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, e aí aquilo por causa da menopausa, né? Parou de produzir. Algumas delas têm mais sintomas físicos, outras têm muito sintoma psicológico, depressão, ansiedade. Então, geralmente, o hormônio feminino, que não é o seu caso, ele tende a ser positivo, né? É, exceto aquelas pessoas que usam só progesterona, mas aí é o caso de mulher que usa pílula só com progesterona, nananã. Não é o caso da reposição hormonal, que geralmente são os dois. Se fosse o oposto, né? Uma pessoa que faz reposição de testosterona, a testosterona tende a instabilizar. Então, daí vai ser uma brigazinha no tratamento, né? No caso de uma pessoa trans, ela vai ter que usar, óbvio. Aí não tem muito o que discutir, vai ter que se lidar com isso ao longo do tratamento. Mas o que a gente vê hoje em dia muito é o uso de testosterona de forma recreativa, vamos dizer assim, né? Pessoa que quer emagrecer, quer ficar musculosa, enfim. Aí, no caso, o hormônio masculino, testosterona, ele é mais nocivo, mas no seu caso eu diria que não. Eu diria que e você o que você faz ele é assim regular, né? Todos os dias igual, não dá pausa, não faz nada, né? Então nesse caso não tem oscilação, então tende a ser provavelmente isso não é um fator que prejudique, mas sim um fator que ajuda, né? Aí talvez seja características mesmo internas que ainda leve a alguma oscilação e tudo, né? Mas é isso. Obrigado, gostei de conversar contigo. Você é muito, certamente, muito psicoeducada, muito educada e psicoeducada nos sintomas.
e já hoje, graças a Deus, num estágio muito bom do tratamento, né? E é exatamente isso que eu queria conversar aqui, porque meu medo maior quando eu chamo as pessoas é pegar alguém que ainda está num momento muito horrível. E aí a fala dessa pessoa vai ser sempre muito negativa, e isso pode impactar negativamente as outras pessoas, porque vai ser sempre um pessimismo e uma desesperança, né? Então, obrigado por estar aqui. Seu perfil me ajudou muito. Logo no início do meu diagnóstico, eu encontrei seu perfil, foi muito bom, me ajudou muito mesmo. Caminhos mesmo para poder estudar sobre a bipolaridade. Hoje em dia eu sou uma estudiosa da bipolaridade. E para os demais pacientes dizer que a estabilidade ela é possível, ter qualidade de vida é possível. É persistir, porque realmente com o lítio eu tive muitos problemas, mas eu fui muito persistente também e é continuar na luta. É isso aí. Muito obrigado, de verdade. E boa sorte cada vez mais aí na melhora da estabilidade progressiva, que é uma coisa progressiva, né? Ela vai aos poucos estabilizando cada vez mais. Quando a pessoa já adquiriu uma determinada estabilidade, mantém o uso regular e mantém um sono regular e fica longe de álcool e maconha e faz atividade física e tem uma alimentação boa. Então é um conjunto, né? A psicoterapia, mas tende a ser uma coisa que o barco está indo e ele vai continuar caminhando. Boa noite. Então, Tchau, tchau. Muito bom. Nossa, eu sou uma pessoa de muita sorte mesmo. Todas as pessoas que entraram aqui até hoje são pessoas muito, muito legais, muito educadas e só contribuíram aqui com relatos da experiência pessoal do que é lidar com isso. Vai dar tempo de mais uma pessoa, vamos chamar aqui e ver se consegue entrar. Vamos ver se entra uma outra aqui. Isso. Olá, Fabiana. Oi, doutor, tudo bom? Tudo. E você fala de onde? Eu falo de Blumenau, Santa Catarina. Ah, legal, Blumenau, Santa Catarina. Tem algumas Isso. pacientes daí É? de Blumenau. Sim, sim. É coincidência ou não, né? Mas temos algumas pacientes daí. E qual que é a sua história com a bipolaridade? A minha história é a seguinte: eu tive um trauma aos 11 anos, e depois que eu tive esse trauma, eu desencadeei uma depressão muito profunda. E daí, nos 12, que minha mãe foi saber só nos 12 anos, né? Ela procurou uma psicóloga. Eu fui na psicóloga algumas vezes, mas não deu muito certo. E daí depois, o que aconteceu? Eu era introvertida e tal, né? Eu fiquei extrovertida. Eu fiquei, assim, uma adolescente bem rebelde e tal. E aos 16 anos, eu tive a minha primeira crise de pânico, né? Foi dali que começaram a me tratar como ansiedade e depressão. E eu fiquei até ano passado sendo tratada como ansiedade e depressão. Você está com Então eu descobri há quantos pouco tempo. anos agora? Eu tô com 37. Trinta e É, sete. Então, desde os 12 anos, aí depois aos 17 começou o tratamento e foi até os 30, 16. aos Isso. 16. Então foram 20 Daí, anos aí até o diagnóstico. sim, foi bem difícil, porque assim, ó, o meu psiquiatra, ele falou o seguinte pra mim. Ele disse assim, ó, olha, eu não sei mais o que dá pra ti. Então eu vou te internar durante uma semana pra ver o teu diagnóstico. E eu fiquei internada 40 dias e saí sem o diagnóstico. Então, às vezes eu fico na dúvida se eu tenho ou não, sabe? Na verdade, fui eu que mandei aquela dúvida sobre o cabelo, sobre a espinha e sobre engordar. Porque depois daquilo, assim, que eu comecei a tomar esses remédios, eu realmente engordei, tive muita espinha e o meu cabelo quase não tem mais, sabe? Daí eu não sei se cursou muito quando eu comecei a tomar o remédio ou não, sabe? Mas eu tenho uma dificuldade enorme. E a minha pergunta é assim, Mais ó. uma dúvida. É, Essa questão que você falou dessa internação para o diagnóstico foi quando? Foi agora.
Foi começo do mês. Não, foi começo do ano passado. Foi em Começo. janeiro. Ah, tá. Então, nesse período todo anterior, você recebeu só antidepressivos e troca, e troca, e troca, e troca, e troca de É, antidepressivos. teve até médicos que tentaram tratar como bipolaridade, só que eu sofro muito com os efeitos colaterais. Me dá efeito colateral assim que não dá em ninguém, sabe? Tipo manchinha pelo corpo, essas coisas assim, sabe? E daí, pra mim, não sei se eu não consigo tolerar isso, ou se, ou se realmente não é isso que eu tenho, sabe? Não. O fato de um remédio funcionar ou não funcionar ou dar efeito colateral não tem muito relação com o diagnóstico em si, porque é uma característica da, do organismo, do organismo, né? Então, assim, isso é uma coisa, né? Agora, o que. E daí, depois dessa internação, ainda não houve, então. Quando que houve, de fato, daí, efetivamente, uma afirmação sobre a possibilidade desse diagnóstico e tudo? Eu fui em um médico que me falaram que ele era especialista em bipolaridade, Ah, pra ver se eu tinha ou não. E daí ele já de cara falou que eu tinha bipolaridade. Daí começou com um monte de remédio pra bipolar, né? E só que assim, ó, ele foi um médico que ele me falou o seguinte: ou tu quer ficar bem da mente, ou tu quer ficar bonita. Os dois não dá. E aham. isso, assim, me trouxe uma revolta muito grande, porque, assim, ó, tem que cuidar do corpo como um todo. Eu não posso, né? Então, assim, ele me deu um monte de remédio que me fizeram mal, tipo a quetiapina, entendeu? Quetiapina me engordou horrores. É, enfim, daí eu acabei trocando e trocando e trocando. Eu vi psiquiatras que me trataram com antidepressivo, né? Que eu sei que não pode. Enfim, até que agora eu tô com um que eu acho que foi seu aluno, inclusive. Que agora eu tô incomodando ele pra ver se ele me ajuda. Assim, uma coisa muito importante realmente realmente ver se os efeitos colaterais eles são temporários, né? Porque todo início vai ter alguma questão. A questão dos efeitos colaterais, a gente tem que manejá-los, né? Porque assim, tirar é realmente dizer, né? Não, não, então acabou, não tem remédio. Então isso é uma coisa que tem que se evitar. Porque senão, o que que eu vou falar para a pessoa? Não adianta vir aqui mais, vai viver desse jeito e tal, segue sua vida. Então, é uma coisa que, assim, manejar, reduzir dose, coibir os efeitos colaterais com outras coisas, enfim, né? Isso é uma coisa. Na pior, da pior das hipóteses, né? Existem tratamentos, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, né? Mas também não é livre de efeitos colaterais. Então, né, é uma questão realmente que para chegar assim, nisso tem que ter assim, uma responsabilidade, né? Não pode assim, ser uma coisa leviana de vamos fazer isso então, e é uma questão que exige, né? Também tem os seus efeitos colaterais e tudo isso, né? Mas voltando na questão do diagnóstico, né? O mais importante, né, é você buscar ler bastante sobre o quadro e entender que provavelmente no seu caso, se for tipo 2 esse diagnóstico, ele não vai ter as mesmas alterações exuberantes que as outras pessoas têm no tipo 1. Então vão ser momentos que vão ser rápidos, vão ser muito sutis de melhora, de aparente melhora, né? E daí naquela aparente melhora vem energia, vem produtividade, né? E aí a pessoa fica super ocupada com várias coisas e depois tem uma piora abrupta, né? Essa piora abrupta, ela costuma ser muito sugestiva de ciclagem, né? Às vezes a pessoa fala, como é que eu sei se eu estava numa hipomania? Porque não estava tendo nada muito exagerado, e agora? Como é que você faz? Piora abrupta. Por quê? Porque início de depressão, quando não é na bipolaridade, não é súbito. É uma coisa que Uhum. vai meses para se instalar uma depressão muito forte, né? Quando se instala uma depressão muito intensa de forma abrupta, isso é um dado de que provavelmente o que está acontecendo dentro do cérebro é uma leve ativação e uma queda.
né? O grande problema é que essa ativação ela vai ter diferentes intensidades. Naquelas pessoas que é muito intenso, é ótimo, porque o diagnóstico é muito claro. Então a pessoa fala assim: ah, eu estava deprimida, agora eu melhorei, agora eu tô ótima e tô fazendo muita atividade física, já perdi não sei quanto de peso, tô super bem no trabalho e tal, e produzindo, e vou dormir até um pouco mais tarde, e tô mais ativa sexualmente, nananã. Aí a hora que dá um mês, pum, uma queda, né? Então, assim, essa intensidade muito intensa, ela já ajudou muito na questão da identificação, mas às vezes a pessoa não vai ter isso muito intenso, vai ser períodos de dar uma melhorada, depois cai de novo, depois dar uma melhorada, depois cai de novo, né? E isso, assim, várias vezes ao longo da vida, né? Não é uma vez só. Hipomania não é uma vez só ao longo da vida, são vários períodos ao longo da vida. E cada pessoa vai ter as suas características mais fortes. Tem pessoas que na hipomania, isso é muito importante em terapia trabalhar, né? Qual é a minha marca de hipomania? Que eu vou ficar esperto quando eu tiver com comportamentos desse tipo. Tem gente que é comprar livro, tem gente que é estudar demais, tem gente que é vontade de sair com pessoas para transar. Tem gente que é Uhum. vontade de beber, vontade de festar, irritabilidade, brigando por qualquer Irritabilidade. coisa. A irritabilidade é nossa. Vontade de comprar coisas que não precisa. Então a pessoa vê lá uma luminária, sei lá, deixa eu ver uma coisa bem bizarra, né? Então, sei lá, uma luminária que ajuda a se maquiar melhor. Ela vai e compra aquela luminária que custa R$ 1.000 e para que ela não tem aquilo, ela não tá podendo aquilo naquele momento. Tem necessidade daquilo, eu preciso, eu vou passar fome se eu não comprar isso, não. Mas a cabeça coloca como se eu preciso. Nossa, eu quero muito, 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 muito aquilo. Então, assim, é assim para algumas pessoas. Então, cada pessoa vai ter que ver os sintomas que a pessoa tem, né? Porque é muito individual, essas características aí, né? E uma vez estabelecido o diagnóstico, a pessoa como detentora do amor próprio que ela tem por si mesma, e sendo a pessoa que ela mais ama, ela mesma no mundo, ela tem que saber que eu tenho meu diagnóstico, eu sou a pessoa mais importante para mim. Então, eu já li, eu já estudei e eu tenho esse diagnóstico. Se eu passar um profissional que fala que eu não tenho, eu vou embora. Porque essa Uhum. pessoa não me ama mais do que eu. Ela não me ama Entendi. mais do que eu. E ela não tem a responsabilidade sobre a minha vida mais do que eu. Né? Eu já li, já pesquisei, já estudei, já conversei com os psicólogos e tal, e já vi várias páginas e estou segura que é isso. Por quê? Porque essa área é uma área muito complicada, é uma área subjetiva, muito, muito subjetiva. Né? Então, saiu uma notícia há alguns anos atrás de uma pessoa que no Rio de Janeiro foi num pronto-socorro psiquiátrico, foi levada num pronto-socorro psiquiátrico pelo familiar, a pessoa estava em surto psicótico, a psiquiatra de lá deu alta com mantra para a pessoa ler em casa, né? É, Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, eu me amo, eu me perdoo, não sei o que, o ponopono, não tenho nada contra, né? Mas não é o tratamento que vai tirar uma pessoa de um surto psicótico. Então, assim, infelizmente, na nossa área, existe muita coisa. Existe muita coisa, né? sim, Então, eu mesma já fiz muita coisa, constelação, reiki, várias coisas, tudo dinheiro jogado fora. Desculpa te interromper. mas é porque é o desespero, né? Você não tem culpa. Você só fez isso porque alguém te apresentou essas coisas. O problema está nessas pessoas, não está em você. Porque a pessoa, quando ela vira e fala, se eu criar agora, eu vou criar uma terapia que beber urina melhora a transtorno bipolar. Tem gente que tem essas loucuras, e às vezes são pessoas doentes também. E elas acham que elas são as bambambam da história e inventam tratamentos da cabeça delas, que não foram testados em outras pessoas.
Aí ela sai fazendo esses tratamentos. Então, é essa pessoa que é o problema, né? Só que é claro que quem está do lado de lá não sabe, não sabe. Por quê? Uhum. Porque se a pessoa tá bem vestidinha, bonitinha, com uma coisinha bonitinha, com vidrinha aqui atrás, nananã, e falando de um jeito muito interessante e tudo, gente, na internet, assim, é que, claro que a gente não, vocês não sabem o que que a gente conversa com as pessoas criticando os outros na internet, né? Mas assim, a gente, claro que eu não entro na página de ninguém, porque eu não vou perder meu tempo, mas às vezes eu olho charlatões falando umas coisas e falo, gente do céu. Gente, eu quase acreditei no que essa pessoa tá falando, de tão bem que essa pessoa fala. Porque É, é médico tão, integrativo, geralmente. a pessoa é tão bonita, e ela é tão articulada, e a clínica é tão bonita, e o jeito de falar é tão interessante, que eu mando para os meus colegas, eu falo, cara, eu quase acreditei que isso é verdade, porque é tão bem feito que a gente cai nessas coisas, né? Então, porque é isso, né? Assim, depende muito, nós estamos assim, a gente tem as informações hoje e de uma certa forma elas estão disponíveis, mas elas podem ser maquiadas, manipuladas, né? Eu posso pegar para você, tem um artigo que eu encontrei uma vez, nossa, falta 3 minutos, que eu encontrei uma vez que dizia assim, fases da Lua influenciam no transtorno bipolar. E a pessoa escreveu um artigo sobre isso e conseguiu publicar numa revista, com aquela coisinha bem bonitinha da revista, da página, dos autores, da universidade e tal. Então, se eu tiro um print disso, aí eu faço um vídeo e eu colo isso bonitinho, e aí as pessoas vão lá olhar, Diego, USP, Conselho Regional de Medicina, nananana. As pessoas vão acreditar nisso, elas vão acreditar. É, sim. Uhum. Então, assim, é muito delicado hoje em dia essas coisas, né? E é o que eu sempre falo, às vezes, até para os alunos, quando eu estou em faculdade. Eu falo, gente, vocês não têm que acreditar nem no que eu falo para vocês. Vocês vão acreditar num primeiro momento e vocês vão checar. Às vezes, tá errado alguma coisa que eu falar. Pode estar errado, porque eu sou humano e a hora que eu estudo eu posso esquecer, eu posso entender errado, eu posso ler mas tem dois artigos que não é daquele jeito, que na verdade está diferente. Então, a gente tem sempre que questionar as coisas nesse ponto, mas hoje em dia é muito bom porque também a gente tem a capacidade de buscar, né? Mas assim, o que que eu tenho para te dizer assim, primeiro você tem que acreditar no seu diagnóstico, buscar o seu diagnóstico, estudar sobre o diagnóstico, e acreditar ou não nele. Porque às vezes você vai falar, não, tem nada a ver, não. Enfim. E aí, assim, uma vez que você realmente define, não, é isso e tal, quais os tratamentos que estão mais indicados, que são bons e tal, primeira linha e tal. Esse. Esse eu tive efeito colateral e não foi por bobagem minha. Eu realmente tive, foi horrível, não deu. Ok. Olha, esse eu tive efeito colateral, mas ó, naquela época realmente eu não estava no meu melhor momento de entendimento da bipolaridade. Então, eu acho que eu meio que parei, meio que porque eu estava de birra com remédio. Então, opa, talvez esse seja um bom tratamento. E aí você tem que escolher e vai fazendo os tratamentos, né, junto com a psicoterapia, junto com as outras abordagens e buscando, né, encontrar alguém que você faça um bom casamento, né? Esse aluno aí que você falou, espero que faça aí um bom casamento nesse ponto, mas assim, tenha certeza que ele vai tentar utilizar o melhor. Aquela fala que você falou lá atrás, que a pessoa disse, né? Ah, eu quero que você fique bem, não importa se você engorde, se seu cabelo caia. Claro que não é desse jeito. Claro que não é desse jeito, porque assim, nós todos somos seres humanos, ninguém quer ficar sem cabelo, ninguém quer engordar, né? Então, assim, na questão do peso, eu sempre coloco aquele asterisco, realmente, porque às vezes a pessoa, na maior parte das vezes, a questão é efeito, sintoma. Né? Então, nesse Uhum. ponto, eu acho que tem que ter parcimônia, mas mesmo assim, tem possibilidades, né? Tem o Ozempic, tem Saxenda, tem Topiramato, existem algumas possibilidades e bem efetivas, inclusive, né? Mas que elas também não vão funcionar muito se não for o caso, né? Às vezes a pessoa, por que que o Ozempic não funciona em mim? Né? Uma outra comprou Monjaro, pagou R$ 10.000 porque queria emagrecer, importou. Não emagreceu.
Por quê? Porque você está totalmente em crise. Não é isso a questão. Não existe Entendi. solução mágica. Não é este o seu caminho. Você pode pagar o remédio mais caro, você pode ter o maior dinheiro do mundo, porque olha como você está instável ainda. Então agora você tem que dar foco nisso aqui, infelizmente. Tá? E aí, às vezes a pessoa precisa fazer isso para ela conseguir acreditar, né? Que não é o remédio para emagrecer que vai resolver o comportamento impulsivo alimentar nesse momento. É o controle dos sintomas, né? No caso da acne, tem essas coisas. No caso da queda de cabelo, baixa a dose. Ah, baixei a dose. Vou precisar ficar um tempo aguentando os sintomas? Vai. Porque, ué, você baixou a dose, agora nós vamos ter, o tratamento é um equilíbrio das coisas. E os efeitos colaterais, eles estão na mesma balança que a eficácia. É claro que eu quero a eficácia, eu quero que funcione, mas eu também tenho que. A pessoa tem que aguentar tomar o remédio. Não é porque senão ela não vai embora, ela desiste também, né? Então, dessas coisas. Eu fiquei um pouco preocupada quando o senhor falou ali no início da live que tem pessoas que não vão se adequar a nenhum medicamento e que vão ter que viver à base de terapia. Isso é comum acontecer? Então tem casos que Não é não tem comum. jeito. Não é comum. Não é comum, mas isso assim, depois eu falei da eletroconvulsoterapia, por exemplo, de Ah, sim. tratamentos que não são necessariamente medicamentosos, né? Então, alguns tratamentos que não são necessariamente medicamentosos. Mas em situações muito extremas, não é que você vai tirar todos os remédios da pessoa, mas você vai deixar os remédios em doses baixas e vai ter que fazer terapia como tratamento principal. Mas isso é raro, 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 raro. Por quê? Porque é muito da questão de encontrar, de fato, uma melhor, um remédio que case bem sem causar efeitos colaterais, né? Uhum. Ou algumas situações que daí eu já falei para a pessoa. Primeiro você vai fazer psicoterapia 2 meses, daqui a pouco você volta aqui. Por quê? Porque a pessoa falava para mim, eu não consigo engolir remédio. Ué, a pessoa não Uhum. consegue, tem Já medo. aconteceu comigo. A Ah, pessoa não que mal. medo, mas comigo já aconteceu também. É, a Muito pessoa grande. mas no caso ali, ela tinha medo de morrer, engolir tomando remédio. Ué, então não tem como. Você tem que É. conseguir fazer uma terapia de dessensibilização primeiro. E entender que, sim, começa com uma vitamina e vai tomando, aí viu que não aconteceu nada, aí toma dipirona e tal. Porque nesse caso, como é que faz? Não tem jeito. Vai dar Uhum. uma injeção na pessoa? Não é o caso usar uma injeção, porque é muito agressivo, né? E tem muitos efeitos colaterais, geralmente. Então. Mas é isso. Um abraço e Doutor, obrigado. muito obrigada, tá? Foi um prazer falar com o senhor. Tchau, tchau. Tchau. Então já passamos aí bastante tempo. Uma boa noite a todos. Que todos tenham uma semana maravilhosa, ensolarada. Que os seus sintomas se atenuem nessa semana. E que, se não se atenuarem, que vocês fiquem firmes, porque a persistência é a base para a conquista de uma melhora. Um abraço e domingo que vem a gente se vê.